Senhor presidente, continuando a nossa participação, só para concluir ainda sobre essa questão do impacto de vizinhança, urgente, além dessa questão do impacto de vizinhança, nós temos verificado vários pronunciamentos aqui nessa Casa Legislativa sobre a questão das demandas urbanas, vereador Neri, sobre a questão da ocupação do solo, a própria observação que o vereador Amaury colocou sobre a questão dos loteamentos, a questão de transporte coletivo. Aliás, essa questão do transporte coletivo, vereador Amaury, eu acho que passou da hora de São José chamar para si a questão do transporte coletivo na nossa cidade. Inclusive, a questão de fixação das próprias, dos valores das linhas interbairros, da questão de ampliar as necessidades da nossa população, e nós sabemos que muito da população de São José acabam ficando na mão ou da Prefeitura de Florianópolis, ou considerados interestaduais, né, na mão de terra, acho que estadual. Então, é uma questão de São José, para São José e das pessoas que moram e se utilizam do espaço urbano de São José. Então, passado a hora da gente fazer a regulamentação, inclusive a abertura de novas linhas, novas concessões, a gente vê que é muito pobre o oferecimento do transporte coletivo nessa cidade. Mas, o que eu venho aqui nas explicações pessoais, eu tenho escutado mais o vereador Neri e o vereador Cloni falar de um assunto, e aí as explicações pessoais é a questão mais de ordem política mesmo. É a questão da chamada organização partidária e a questão política no nosso país. Eu estive presente na última sexta-feira no município de Lages, onde teve um fórum muito interessante que reuniu todos as vereadoras, vereadores, vice-prefeitos, prefeitas e prefeitos do partido do PT, partido ao qual eu pertenço, eu e o vereador Francisco Silvi. Foi um seminário extremamente interessante, vereador Vino. E esteve presente o presidente nacional Rui Falcão, lideranças nacionais, estaduais, e entre outras coisas, entrou em debate a questão da análise de conjuntura, como é que está nosso Estado, alianças nacionais, mas a questão de fundo é a questão da reforma política, que foi sepultada semana passada no Congresso Nacional. Um absurdo. Por exemplo, no PT, hoje, por exemplo, eu e o vereador Francisco, só podemos nos recandidatar em sequência mais 2 vezes. O PT só admite que um vereador, em sequência, no máximo, 3 mandatos no exercício. Assim como deputado federal, como deputado estadual. E senador só pode candidatar-se uma reeleição. Outra coisa, se discute muito a questão dos financiamentos de campanha. Eu estou mais do que convencido, faz-se necessário a questão de disciplinar o uso das verbas nas campanhas eleitorais. E não tenho dúvida que a maneira mais sensata é o financiamento público. Aí daí vem aquela discussão, poxa, mas o problema é que daí vai tirar dinheiro da educação, dinheiro da saúde, não sei o que, não sei o que. Gente, é muito mais caro para a nação e para o nosso povo o atual modelo privado de financiamento de campanha. Por quê? Porque eu não sou muito adepto da escola de Chicago, vereador Neri. Mas o velho Friedman, da escola monetarista, neoliberal, ele dizia, não existe almoço grátis. E não existe mesmo.
Quem bota 1 centavo na campanha, ele quer no mínimo o dobro de retorno. No mínimo. E aí, são poucas pessoas que têm poder de fato de interferir nas eleições. Então, a partir do nosso gabinete e a partir de várias entidades a nível nacional, nós vamos começar um abaixo-assinado solicitando o quê? Um projeto de lei de iniciativa popular sobre a reforma política. Assim como teve a lei da ficha limpa, várias leis de iniciativa populares, nós queremos até o final de maio, no mínimo, 1,5 milhão de assinaturas pelo Brasil. Já temos o modelo, o nome, título de eleitor. Detalhe, quem não tiver o título de eleitor, que nem sempre a gente tem à mão, vai assinar data de nascimento, o nome, e colocando o nome da mãe, e assinando, naturalmente o TSE identifica o eleitor. E qual é o objetivo desse abaixo-assinado? Mais importante, uma convocação de uma Assembleia Constituinte específica para a reforma política. Vereador Neri, por que específica? O povo será chamado às urnas para escolherem deputadas e deputados, senadores e senadores, só para discutir a reforma política. Porque com o atual Congresso não será possível nenhuma vírgula de fundo nessa questão da reforma política. Porque hoje, a maioria dos deputados que estão lá, a forma como está a concha de retalhos já da nossa Constituição, da formulação de como se faz eleições no Brasil e a formação de políticos no Brasil, vereador Sanderson, é impossível uma reforma política de fundo. Outra questão, participação das mulheres na vida política. Nós temos 2 vereadoras, a vereadora Sandra e a vereadora Mary. Tem a cláusula de 30%, mas é ínfimo o número de participação de mulheres na política brasileira. E isso é muito ruim para nós. Florianópolis, a Câmara de Florianópolis não tem uma vereadora. Países, com todo respeito, eu preservo a autonomia e a autodeterminação dos povos, mas com todo respeito, uma teocracia como o Irã, que é cheio de preconceito contra as mulheres, vereadora Sandra, vereadora Mary, pasmem, a maioria do parlamento é de representante feminina. Numa teocracia. Vários parlamentos pelo mundo têm praticamente paridade. Então, nesse abaixo-assinado também a gente coloca a necessidade de paridade para as listas. Porque eu tenho escutado muito o vereador Neri, que tem abordado a questão dos partidos, vereador Cloni, e a própria configuração da nossa Câmara de Vereadores, vereador Michel, vereador Sanderson, não se dá por bancada. E é da vida. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, eu prefiro escolher pessoas do que partidos. Mas, na verdade, os partidos políticos são os instrumentos legítimos, legais, para se fazer a proposta política. E o que acontece? Às vezes a gente vota num partido e acaba votando numa pessoa que acaba elegendo um candidato que a gente não quer. Então, para o aperfeiçoamento político do nosso país, nós precisamos de uma reforma política que transforme os partidos mais fortes, com consistências, não sujeito a intervenções fáceis. Essas intervenções que vêm de cima para baixo. É de baixo para cima, com participação popular. Porque o atual modelo está esgotado. Não tem condições, as pessoas estão se afastando da política. E ruim que a política é pior sem ela. E os partidos políticos são as correias de transmissão das ideias da sociedade. E sem essa correia de transmissão, não haverá inovação. Não haverão ideias novas. E se perpetuará de formas, intervenções indiretas, o atual modelo. Muito já se
Avançou-se após a ditadura, mas o atual modelo esgotou e nós participaremos desse abaixo-assinado pela reforma política já. Vou buscar a assinatura de todos que quiserem compartilhar dessa ideia. A tribuna, pelo tempo regimental, vereador Michel.